Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos ouvintes, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuidade de ontem, neste capítulo tão importante para nós cristãos católicos. É o capítulo eucarístico, e vale a pena aprofundar nossa fé, saber sobre esta riqueza inesgotável que é a Eucaristia. O católico precisa vivenciar pela fé a Eucaristia, o mistério que se revelou a nós, Jesus que está presente realmente no altar quando acontece a Santa Missa e as espécies do pão e do vinho são transubstanciados. É verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo para nossa vida. No entanto, como aconteceu naquela ocasião de Jesus e o povo, os discípulos, que ficaram escandalizados, hoje não é diferente. Existe ainda hoje muitos que protestam, que são contra a Eucaristia, que não creem, que não adoram, que não esperam e não amam o próprio Deus presente na Eucaristia. Muitos que rejeitam, que o abandonaram, é o que nós chamamos de apostasia, é o repúdio total da fé cristã. É o que hoje a palavra vem nos ensinar. Ou somos de Jesus ou não. Por isso Jesus pergunta: vocês querem ir embora? Pedro, escolhido pelo Senhor, que professou a fé, diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É o único que pode saciar nossa fome, nossa sede. Nossa alma anseia por Deus, fomos criados por Ele. Mas existe, e entre nós, pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, ou mesmo que rejeitam, e mesmo já tendo professado a fé, como eu falei anteriormente, rejeitam, abandonam. Alguns até querem rasgar o seu batistério. Então, isto é apostasia. A gente sabe que existe apostasia, o cisma. Os cismas são pessoas que não aceitam a autoridade do Papa, dos bispos, do padre, que desobedecem, que vão contra o ministério ordenado. Existe também os hereges. Quem são os hereges? São estes que, após o batismo, rejeitam algum dogma de fé. Por exemplo, a pessoa diz: eu não acredito no inferno, eu não acredito no purgatório, que é um dogma de fé. Então, a pessoa está, de fato, negando as verdades de fé da igreja, ou seja, são os hereges. Como hoje sabemos que existem pessoas que não creem na Eucaristia, por isso são considerados hereges. Dizem que é um símbolo. Existe até alguns grupos que querem imitar, digamos, uma celebração eucarística apenas com pão, com suco de uva, porque não acreditam. Alguns até zombam, debocham da nossa fé. E cabe a nós apenas rezar pela conversão deles, para que voltem a Jesus eucarístico, porque ele disse: quem comer a minha carne, o meu sangue, terá a vida eterna. Jesus fundou a sua igreja com Pedro, deu poder aos discípulos. Nós hoje, os padres, que continuamos a missão de nosso Senhor para a salvação do mundo, para a sua salvação, para a cura das tuas enfermidades e da nossa também, porque o padre também confessa com outro padre ou bispo, enfim, para que tenhamos vida eterna.
Mas como diz a palavra de hoje no Evangelho, versículo 64, diz: Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. Então, Deus sabe, mas Ele quer salvar, porque existe outros que não fazem parte do seu rebanho, e a estes também Jesus foi enviado. Como diz Paulo em 1 Timóteo, a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, a qual nós devemos abraçar com toda a nossa vida, toda a nossa história. A Ele que nós devemos aderir. Mas no tempo de Jesus, veja no Evangelho de hoje, muitos deixaram de segui-lo, porque ficaram escandalizados. Como a gente vai comer sua carne, seu sangue? Eles ainda não tinham entendido. E o próprio Jesus, na Quinta-feira Santa, que a gente celebrou, vamos lembrar que Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, porque Ele quis continuar presente e continua no meio de nós. Então, cada vez que sacerdote celebra a Eucaristia, preside a celebração eucarística, novamente se atualiza o mistério, o Calvário, a presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho, transubstanciado, é Jesus. E existe, você pode acompanhar no YouTube vários documentários de milagres que aconteceram na igreja ao longo dos séculos, assim como o milagre de Lanciano. Existe também o milagre de Santarém, em Portugal, que eu tive a graça de ficar bem em frente, tocar no vidro onde está o ostensório com o milagre. Confira essa história de Santarém, em Portugal, desse milagre. Eu não vou aqui contar para você, mas vou deixar você curioso para que você possa pesquisar, assistir no YouTube e a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui para falar da Eucaristia, que é o mistério da nossa fé. Quem não tem fé não agrada a Deus, como diz a carta aos Hebreus. É preciso fé, humildade, porque diz Jesus: o que dá a vida é o Espírito Santo que anima, e é preciso de fato estar com o coração aberto, dócil à vontade de Deus. Porque diz as Sagradas Escrituras no Evangelho de hoje: a carne não adianta nada. Um dia nós vamos perecer, podemos até rejeitar, não acreditar em Deus, mas um dia vai chegar a nossa hora e nós iremos prestar conta. Nós, como católicos, que possamos perseverar na nossa fé, mesmo que exista pessoas que não creem, que não adoram, que não esperam, que a gente se esforce, que a gente busque permanecer fiel a cada dia, se possível participando da Santa Missa, sobretudo na missa dominical, guardar domingos, dia de festa, adorar Jesus, participar dos sacramentos, que são sinais visíveis de uma graça invisível. Você vê o pão, você vê com seus olhos físicos, mas existe uma graça sobrenatural por trás. A força de Deus que age em nós. Quem come meu corpo, quem bebe meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida, o céu já aqui na terra. É o penhor da glória futura, Eucaristia, que contém todo o bem espiritual da igreja. E pela celebração eucarística já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Mas muitos não têm esta consciência, até mesmo católicos não se atentaram para esse relato, porque ainda existem pessoas que não comungam, católicos mesmo,
E é lamentável dizer que alguns reconhecem que estão no pecado, não regularizam sua situação e acabam preferindo continuar do jeito que está. É lamentável, por mais que às vezes a gente oriente, chame a atenção, faça uma correção fraterna, existem pessoas que acham que não é importante comungar. Mas dói em nosso coração saber porque veja no Evangelho, veja de fato o que diz o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1322, se aprofunde no mistério de nossa fé. Compre, adquira o Catecismo. O cristão católico não pode deixar de ter o Catecismo da Igreja Católica. E leia o artigo 3, começando pelo número 1322. Estude, aprofunde na sua fé sobre o sacramento da Eucaristia. Sacramento é o que nos santifica, que é celebrado na Assembleia dos Fiéis. Ou seja, no templo físico, naquele espaço, no ambiente, acontece o milagre. Cada igreja que é celebrada a Eucaristia, o altar que é consagrado pelo bispo, é a pedra angular, é Cristo. Por isso que o cristão, quando passa na frente do altar, não é de qualquer jeito, mas tendo reverência, faz uma inclinação, e se tem ali o sacrário na frente do altar, deve-se fazer uma genuflexão, um joelho toca no chão. Quando o Santíssimo Sacramento está exposto diante do altar, ninguém fica indiferente, sem piedade, não. Ao ver Jesus exposto no ostensório, aquela peça de metal dourada ou de prata, e ali coloca-se a hóstia consagrada, o fiel ao chegar deve ajoelhar-se, adorar a Deus, a não ser que por algum motivo de saúde você tenha algum problema físico no joelho que não possa, mas é preciso ajoelhar-se, fazer aquele nosso momento de adoração, contemplar o próprio Deus. Não é um pãozinho bento, como eu falei já algumas vezes. É Jesus, para quem tem fé, para quem acredita, porque os protestantes e outras denominações religiosas não creem, não acreditam. E pela fé nós professamos, dizemos, é Jesus. Eu adoro, eu devo me dobrar à sua vontade. De modo que, naquele momento em que o sacerdote estende a mão sobre o cálice onde está o pão e o vinho e realiza ali o milagre, ele invoca o Espírito Santo, que nós chamamos epiclese. Então, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E o sacerdote, depois, na pessoa de Cristo, porque é Jesus ali, por causa da ordenação que recebeu, o sacramento da ordem, assim como eu, onde as nossas mãos foram ungidas, quando fazemos o gesto e dizemos as palavras, acontece ali, diante dos nossos olhos. Fisicamente não vemos, mas espiritualmente, de modo sobrenatural, acontece verdadeiramente o milagre. E o sacerdote não diz aqui é o corpo de Cristo, não, ele diz o quê? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação, é o que nos diz o Catecismo. E como se diz na Sacrosanto Concílio número 56, que é um documento do magistério da Igreja que nós também tomamos como base, vai nos dizer que a liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto.
Ali nós ouvimos a palavra de Deus, as palavras de vida eterna, como diz São Pedro no Evangelho de hoje. Nos alimentamos, alimenta a nossa fé, a nossa alma, assim como o corpo e o sangue de Cristo. Que maravilha saber desta verdade! Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, saborear, vivenciar, não participar da missa como um devocionismo, não, é muito mais do que isso. Entender sobre o mistério da nossa fé é importante. É Cristo que se faz presente, é Ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração eucarística, na pessoa do sacerdote, de tal maneira que a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas, na cruz onde Jesus venceu o pecado, a morte, o demônio e deu-nos a sua vida para que tenhamos vida e possamos ser a favor da vida, contra a morte, contra os sinais de trevas que existem no mundo, para que sejamos pessoas eucarísticas. E como diz e ensina nossa fé, a Eucaristia é sacramento de nossa salvação, é sacrifício de ação de graças ao Pai, é memorial da Páscoa de Cristo, não é uma lembrança. Ali se atualiza o mistério, a proclamação das maravilhas que Deus realizou e realiza por nós. E como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, 1373, você pode conferir, diz: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, Romanos 8:34, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, pois diz Jesus, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Mateus 18:20, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais Ele é o autor, um sacrifício da missa, na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. Então, não pode ter desculpas justificativas, a não ser, com exceção, se você está doente, não pode participar da missa, mas fazer de tudo para adorar a Deus, não faltar à Santa Missa, comungar o corpo de Cristo, buscar a confissão quando necessário para estar no estado de graça e não comungar em pecado mortal. Ontem ouvi algumas pessoas e é lamentável saber, e alguns inclusive nem sabiam que era pecado mortal não terem o sacramento do matrimônio. Pessoas com mais de 10 anos vivendo com outra pessoa sem o sacramento e ainda comungando, cometendo o pecado do sacrilégio, sem saber de fato que era pecado, né? Outros achando que só poderia confessar e não poderiam comungar. Mas a confissão, minha gente, não é uma terapia, não é uma conversa, não sei se me faço entender, mas é um sacramento. Por isso que a gente também não vai para o confessionário de qualquer jeito, de calção, com roupas indecentes. Então, é um sacramento onde a gente vai santificar. Não é para ter uma conversinha, né, um desabafo com o padre. Não, é sacramento. É Jesus ali, por isso que algumas pessoas, isso de forma até piedosa, se ajoelham diante do sacerdote e confessam seus pecados com a intenção de fato de mudar de vida, de se converter. Esse é o objetivo, como ensina até São Pedro quando fez o anúncio
ali diante de uma multidão e disse: arrependei-vos. É preciso arrependimento. E convertei-vos. E assumam Cristo na vida de vocês. Tomem posse da graça de Deus. Rejeitem, renunciem ao pecado, ao mal, cortem laços com o demônio, para que Cristo possa reinar. Eu digo para você, regularize sua situação. Se você está e sabe agora que está no pecado mortal, dê um jeito para que você possa voltar à confissão, à Eucaristia, porque tudo passa neste mundo. Um dia nós iremos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. E enquanto estamos vivos, nós podemos ordenar isso, organizar a nossa vida. E é triste saber também que existem situações, casos, em que a pessoa se volta para a igreja depois, reconhece que estava no pecado porque estava junto com alguém, mas a pessoa morreu. Mas é preocupante porque a pessoa morreu no pecado mortal. De modo que não podemos adiar nossa conversão, nossa mudança de vida. Então a Eucaristia, nós como católicos, precisamos obedecer a Deus, professar nossa fé uma vez que a gente rejeita o pecado. E Deus quer resultados, por isso Ele pede frutos, uma vida de santidade. E como declara São Cirilo, não perguntes se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente. O demônio é que quer colocar dúvidas em nosso coração, dizendo que o que importa é o coração, que Deus vai perdoar, que não importa, eu posso comungar, ou que existem outras pessoas que estão em pecado, estão comungando, julgando o outro. Não. Vejamos sobre a nossa fé. Rejeitemos o pecado, busquemos de fato o Senhor e não percamos o foco. O foco é Jesus, a meta é Cristo. Assim sendo, é preciso se preparar convenientemente. Olha o que diz o Catecismo, número 1387. Para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A pessoa não pode estar ali mascando chiclete, uma bala, comendo alguma coisa na hora da missa. Isso é inadmissível. E veja o que nos diz o Catecismo. A atitude corporal, gestos e roupa. Olha só, tá inclusive entre parênteses. Gestos e roupas. O que é que significa isso, gestos? Por exemplo, na hora de adorar, de se ajoelhar, não é para você estar em pé ou sentado. Não é para você estar conversando na Santa Missa. Às vezes a pessoa chega na igreja como se fosse uma praça, não adora a Deus, já chega acenando para alguém, conversando com uma pessoa, com outra, e nem se dá conta do sacrário. Não sei, talvez nem saiba o que é o sacrário. É lamentável, mas falta uma catequese de fato profunda. E o catecismo também aqui está escrito, veja, roupa. Não podemos chegar com roupas indecentes, né? O homem vestido de calção. Ontem mesmo, cá para nós, atendi alguns jovens que foram de calção e eu fiz uma correção fraterna, né? O sacramento da confissão ali também é um sacramento, como na Santa Missa. Não pode vir de qualquer jeito. Uma mulher com roupas indecentes, mostrando partes do corpo, suas pernas. Desculpe aqui falar desse modo, mas é o que está acontecendo e precisa a gente rever nossa postura, nossos gestos e roupa. Está aqui, o catecismo está nos mostrando. E diz aqui o catecismo, continuando, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Veja só. Então, irmãos e irmãs, haveria muitas outras coisas para a gente conversar
citar, estudar, aprofundar, mas o tempo é curto e aqui nas redes sociais nosso tempo é limitado. Eu quero já agradecer, espero ter contribuído de algum modo para o seu momento de fé, de reflexão, porque isso também me ajuda ao mesmo tempo em meu ministério. Que você possa se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos se você gostou, para que outros possam nos seguir, a gente possa alcançar mais pessoas para esse nosso momento de evangelização. Que Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Salve Maria!